Bem, pessoal, vou dar um conceito que é muito importante na medicina para vocês, que é o conceito de morte súbita, né? Toda morte, quando ocorre de forma abrupta, né, de trauma ou qualquer coisa, é um choque muito grande para a família. Porque alguém que de repente está saudável e aconteceu a doença, independente da idade, né? Mas tem que entender o seguinte: o conceito de morte súbita é quando uma pessoa morre uma hora após iniciar os sintomas. Então é um período curto, né? A pessoa não tinha nada, estava bem, daqui a pouco começa sintoma e morre depois disso. Ou então quando ela não foi presenciado, né? Quando passa 24 horas. Antes a pessoa estava bem, de repente estava em casa, estava dormindo, estava alguma coisa e as pessoas encontram ela morta, né? Isso acontece com uma frequência muito grande no Brasil e do mundo. Pra você ter ideia, no Brasil, né, tem vários trabalhos. Eu fiz até um vídeo anterior falando um pouquinho sobre isso, né, mas vocês perguntaram muito naquele vídeo, eu vou fazer esse mais específico, explicando direitinho, né, que colocam que da ordem de 320 mil pessoas todos os anos no Brasil tem esse desfecho, né, uma morte súbita, né. Lembrando, né, que a principal causa de morte súbita, se você entende a lógica, você vai entender o que é que acontece, né? Então a morte súbita é o quê? Alguma coisa que acontece muito rápido, não dá tempo de seu corpo reagir, não dá tempo de ter atendimento médico e a pessoa acaba falecendo, né? Normalmente, eu sempre digo assim, o foco, o centro, o que define a morte vai se chamar cérebro. Então vocês vão ter causas, né, neurológicas, né, como AVC hemorrágico, o aneurisma roto, o AVC isquêmico extenso, que muitas vezes não dá tempo da pessoa ser atendida. Em especial o AVC quando acontece no tronco, o AVC hemorrágico acontece no tronco, né? Então tem um monte de doença no cérebro que dá. Júlio, essas são as mais importantes, essas são as mais comuns? Não. A principal causa é as causas cardiológicas, né? O nosso coração ele está aqui central, né? E eu trouxe o modelinho anatômico para vocês entenderem por quê. O coração é um órgão que bombeia sangue e o sangue vai para o corpo inteiro, mas 25% mais ou menos desse sangue que sai ele vai para o cérebro. Então, se o coração para de funcionar, o cérebro não vai receber esses 25% do sangue e o cérebro vai morrer e logo a pessoa vai morrer e muitas vezes não vai dar tempo de nenhum tipo de atitude. Porque quando essa parada do coração ela é abrupta, a gente dura poucos minutos sem o cérebro receber oxigenação. E esse é o conceito basicamente de morte súbita. Então o que, que acontece no coração? Vou abrir esse modelinho anatômico para vocês entenderem, né? O coração ele tem uma série de estruturas que são responsáveis pelo bombeamento do sangue do nosso corpo. Ou levando sangue para ser oxigenado, ou levando sangue oxigenado para os órgãos. Então é um órgão que trabalha o dia inteiro. 24 horas pela gente, né? E quando você tem algumas doenças, e aí o grande destaque pra gente vai ser o quê? O infarto agudo do miocárdio, né? Porque a gente tem, tá vendo? O miocárdio é isso aqui, esse músculo aqui do coração. Então, se você tem uma parada de sangue nessa região, o coração pode levar um problema na musculatura. Se o sangue não está chegando, o músculo não trabalha direito, ele para. Não consegue levar sangue para os outros locais, não chega no cérebro, esse 25% que o cérebro quer, e a pessoa falece rapidamente. Porque o cérebro, poucos minutos sem receber oxigenação, se essa parada for abrupta mesmo, pode ter. A outra coisa, né? O miocárdio, a parte cardíaca da gente, geralmente nervo é representado de amarelo, né? Em todo modelo anatômico, se você botar no Google, você vai achar assim. Então, ele precisa, né? O coração, ele tem muita inervação, que o cérebro manda o comando, através de nervos, né, que saem daqui do cérebro, para o coração ele tem um bombeamento ou um funcionamento dele autônomo, né? O sistema nervoso autônomo que faz isso pelo coração. Mas essas fibrazinhas, se a pessoa nasce com a tendência, né, tem uma arritmia ou uma má formação, são comuns as arritmias e má formações nessa parte do coração. O coração, por algum motivo, ele para de bater direito de forma coordenada, o sangue não vai chegar no cérebro também e a pessoa vai acabar tendo morte súbita, né? Além disso, né, se a pessoa tem isquemia nesse local que é responsável por essa organização do ritmo cardíaco, também pode ter uma morte súbita. Lembrando, ainda tem outras doenças, como por exemplo, os aneurismas, né? Os aneurismas desses vasos grandes que chegam aqui no nosso corpo, e se eles se rompem subitamente, né? Se forma, eles tinham um aneurisma, causam uma dissecção, né? Que o vaso não vai ter o cano, vamos colocar assim, que leva o sangue para o cérebro, também vai ter uma causa de morte súbita. Então vocês percebem o seguinte, tem muita causa, eu vou fechar aqui para dizer outra causa também de morte súbita que pode acontecer, porque às vezes a gente foca só no coração, que realmente é o líder e tal, mas se você entende a lógica, você entende que outros órgãos. Por exemplo, o pulmão. Se você tem uma embolia, né, extensa do pulmão, que vai prejudicar essa troca de oxigênio e muitas vezes até sobrecarregar o coração,
pode ter também morte súbita. É das mais comuns? Não. A mais comum é infarto agudo do miocárdio. Lembrando, quando você pensa em morte súbita, você tem que pensar também em fatores de risco. Por que alguém morre? Algumas coisas. Número 1, ele nasceu com uma malformação ou nasceu com a tendência a ter problemas cardíacos, né? Por uma arritmia, alguma coisa desse tipo. E às vezes, ele mesmo jovem começa a sobrecarregar o coração. É atleta, tá correndo, tá estressado, tá fazendo alguma coisa e de repente essa arritmia surge. E às vezes ela surge de forma abrupta que não dá tempo da pessoa descobrir. Ela passa mal e o coração já para de funcionar. E vai fazer o quê? Mesma coisa, morte súbita porque o cérebro não recebeu oxigenação. Então é muito comum você ver, sempre foi muito comum, né? Caso de morte súbita por atletas. Eles sobrecarregaram muito o coração. E muitas vezes aquilo, por uma tendência, né, que todo mundo que vai ser atleta vai ter, obviamente não, né? Mas a pessoa, por alguma anormalidade, alguma coisa. Por isso que é tão importante a avaliação cardiológica, muito especial atletas de alto rendimento, né? Eles vão acontecer. Mesmo assim, com toda a investigação, alguns pacientes descobrem arritmia depois de muitos anos, de muito treino, de muita coisa e acabam tendo. Lembrando, se o paciente tem morte súbita, o grande problema é atendimento médico. Por isso que você vê um outro conceito para vocês entenderem que chama morte súbita abortada, né? O paciente teve uma parada, mas ele foi revertido, que aconteceu Copa do Mundo e outras coisas. Às vezes você vê em campo acontecer isso, a pessoa, porque ela fez uma atividade extensa, gerou uma arritmia que às vezes não tinha antes, não se descobriu antes por algum motivo e acabou tendo essa parada cardíaca. Mas se está monitorizada, a chance dela morrer é muito pequena. Lembrando que assim, a grande maioria das mortes súbitas, né, das paradas cardíacas, elas vão acontecer fora do ambiente hospitalar. Então, até que chegue o médico, até que chegue o equipamento, já foi o cérebro, já morreu. Porque o cérebro ele tem essa questão do time. Tem uma frase que até eles usam muito na sociedade americana, em cardiologia, né? Time is brain. Tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Se você perdeu esse tempinho, muitas vezes, de reanimar, de tudo isso, não estava alguém que soubesse perto disso e aquilo, o cérebro não recebeu oxigenação. Por isso que muita gente fala do treinamento para fazer a reanimação, porque se o cérebro continuar recebendo oxigenação, você reanimando, batendo, o coração parou, mas você foi... Pode ver. E muitas dessas paradas cardíacas são fibrilação ventricular, é possível reverter. Tem equipamentos hoje que de forma automática o médico coloca no peito, alguém leigo até com algum treinamento coloca e ele dá o choque para o coração voltar a bater. E muitas vezes reverte isso e a pessoa não vai morrer. Morte súbita abortada. O coração parou, né? Aquela pessoa ia morrer ali em pouco tempo, mas você conseguiu reverter. Então esse órgãozinho aqui, coração, é o grande centro quando a gente fala de morte súbita. Tem aneurisma cerebral, tem AVC hemorrágico, tem isquemia de tronco, tem outras coisas, mas elas são bem mais raras do que os problemas cardiológicos. E os fatores de risco são o quê? Obesidade, diabetes, pressão alta, porque isso vai sobrecarregando o miocárdio, isso vai fechando os vasos, a pessoa tem um risco maior de ter isquemia, e às vezes essa isquemia, se der num local que é muito relevante, aquilo pode, o coração não bombeia, e aí o cérebro sofre porque não chega sangue e a pessoa morre. Tá bom? Essa é a lógica da morte súbita para vocês entenderem. A quantidade de doenças que a gente falou, a quantidade de pessoas que morrem por isso no Brasil, né? 320 mil e tal. Aí tem a Sociedade Brasileira de Arritmia, eu tenho um vídeo antigo falando também, mas se você entende essa lógica, você entende porque é tão comum. Nosso coração tá lá funcionando o tempo inteiro. A gordura, tudo que a gente come, né, sobrepeso, tudo isso vai às vezes fechando e tem pessoas que dão azar de fechar subitamente algum local que é muito importante do coração e sem aquele local o coração não bombeia direito e para, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.